Você é uma pessoa que se compara? Conhece alguém que vive o tempo todo se comparando? Por que é então que nos comparamos o tempo todo? Porque somos seres humanos que de vez em quando ou o tempo inteiro estamos nos comparando com alguém ou com algo. Esse é o tema de hoje, esse é o tema desse conteúdo e você que está chegando agora, não deixe de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho e principalmente dar o seu like e compartilhar à vontade. Se você não me conhece, eu sou Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, atendimento, mentoria e faço isso aqui nesses conteúdos também para ajudar meus amigos, colegas de profissão, colegas que estão todos os dias atendendo e ajudando as pessoas. E os temas são relevantes para a nossa clínica, são de extrema importância quando identificamos pessoas que se comparam o tempo todo. Então, perguntar. Por que é que nós nos comparamos? Ou por que que você se compara? Quando nós falamos dos traços de caráter, que é o nosso foco dentro deste canal, nós observamos que pessoas que têm algumas predominâncias, principalmente no traço de caráter rígido, quando elas estão se comparando ou quando elas entram nesse processo de comparação, é porque elas estão vivendo na totalidade da sua dor, na totalidade da dor dos traços e principalmente no traço de caráter rígido. Mas não necessariamente isso é exclusivo das rígidas ou dos rígidos, porque a comparação pode vir também num traço de caráter esquizoide, por exemplo, que tem a sua autossabotagem o tempo todo em evidência e começa a se comparar com outros que fazem ou tenha outras habilidades que o esquizoide não tem. E assim sucessivamente diante dos traços. Mas não é esse o foco que eu quero trazer aqui. Nós vamos abordar sobre o funcionamento também, mas depois que a gente tiver explanado melhor essa matéria sobre como nós nos comparamos, o porquê que nós fazemos isso. Por que que a comparação ou a autocomparação, não é? Muitas das vezes é mais autocomparação do que propriamente dito ou verbalizado nas comparações. Porque a autocomparação é um elemento chave na vida do funcionamento humano. Os seres humanos, eles sempre vão se comparar, eles sempre vão ter a autocomparação, porque nós somos assim. Nós viemos de fábrica sempre com essa expectativa de ser melhor ou de comparar o pior com a gente. E eu quero colocar isso diante de um ambiente controlado, que é a parte que nós estamos clinicando. Então, no momento em que você tem o seu cliente, o seu paciente, e você tem o treinar, né, da escuta, a autocomparação faz com que essa atmosfera e esse ambiente seja identificado com alguns viés que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque afinal de contas, nós somos seres humanos que vamos nos comparar. Mas até onde isso é normal? Até onde isso não é? Até onde a comparação ela envolve elementos que vá fazer com que a gente se desenvolva, cresça, se torne pessoas melhores, ou até que ponto isso é destrutivo e vai fazer com que sejamos pessoas e seres humanos piores. Bom, eu quero partir do princípio que nós somos animais sociais, certo? E esses animais,
que necessitam sempre viver em grupos. Nós somos assim, nós precisamos viver em grupo o tempo todo. Se você se você nega isso, você está com algum problema, porque nós viemos para viver em grupos e socialmente somos responsáveis por esse agrupamento. Freud tem um texto incrível sobre isso, que fala justamente que somos seres gregários, né? E quando nós nos tornamos seres gregários é porque nós identificamos que o nosso funcionamento ele sempre vai precisar de outras pessoas. Não adianta. Se você é um desses que eu não preciso de ninguém para nada, eu sou daqueles que eu sou autossuficiente, provavelmente você está vivendo muitas dores, porque você precisa sim e sempre vai precisar de alguém, porque somos seres gregários. Como é que você acha que a água chega na sua torneira? Como é que você acha que o pão chega na sua mesa? Como é que você se locomove? Como é que você trabalha? Como é que você faz o seu dia a dia acontecer? Porque outras pessoas também estão fazendo o dia acontecer. O universo ele está rodando, ele está girando, ele está em movimento. Então nós somos seres e somos uma espécie que passa exatamente por esse grupo. Por isso Freud chamou de seres gregários. E quando nós falamos de animais que necessitam sempre estar em grupos, é porque nós falamos de sobrevivência. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Nós sempre vamos precisar de outras pessoas. Agora, quando nós entramos na necessidade de comparar com outros seres, como um guia que vai determinar o nosso comportamento ou até mesmo as nossas posições em relação a um grupo com o outro, aí sim nós estamos precisando de ajuda, porque alguma ação para que a gente olhe isso com mais verdade é que vai fazer com que a gente melhore o nosso desempenho. Porque senão, a comparação por comparação, ela é destrutiva. E aí você fica pensando, tá, beleza, por que o azul é melhor que o vermelho? Ele não é melhor. O azul é o azul e o vermelho é o vermelho. Ponto. Eles têm as suas existências. Agora, cada um criado entre si, eles também se complementam. E se você faz parte do grupo A, ou do azul, ou do grupo B, vermelho, ou qualquer outro grupo, você precisa entender que as necessidades de um grupo, às vezes, não é a mesma do outro grupo. Então, não tem por que existir uma comparação. Só existe a comparação quando existe a falta. Então, eu não tenho o que o outro grupo tem. Eu não sou o que o outro grupo é. A falta, aí sim a gente começa a ter algum tipo de explicação na comparação. Mas o objeto principal da comparação está focado na dor. E eu quero trazer para vocês hoje, nesse conteúdo, algumas dores existenciais e circunstanciais também que fazem parte da comparação. Como eu disse no início desse conteúdo, quando a gente fala da dor dos traços, evidentemente não existe um traço de caráter que tenha a exclusividade de se comparar. Todos os traços de caráter podem se comparar, e principalmente na combinação.
Um psicopata, por exemplo, ele não gosta de ser manipulado. Então, quando ele começa a se comparar com o outro que percebe que existe uma manipulação, automaticamente ele está vivendo no seu estado de dor. Ou outro traço de caráter, como o masoquista, por exemplo, que ele compara a sua humilhação ou a sua dor quando ele escuta outra dor e ele fala assim, mas isso não é nada, a dor que eu enfrento é muito maior. Por que ele compara esse tipo de dor ou com o que ele está ouvindo com a dor que ele está vivendo é muito maior? Então, essas perguntas, elas precisam estar no lugar certo, porque as respostas é por conta da sua existência ou é por conta do traço de caráter. E a gente vai identificar isso aqui nesse conteúdo. Lembrando que, você que está chegando agora, o traço de caráter psicopata e o traço de caráter masoquista, o que nós conversamos aqui não é de caráter clínico e nem patológico. Beleza? Mas seguindo sobre a comparação. Então, por que é que sendo seres gregários, por que é que sendo animais sociais, a gente precisa o tempo todo dessa afirmação que somos melhores e que não precisamos de certas dores, e posso até arriscar aqui algumas dores que nós escolhemos. Existem dores que são seletivas. Você escolhe que tipo de dor você quer enfrentar. E na comparação não é diferente. A gente se compara nas dores também. Porque somos seres gregários e somos animais sociais. Mas isso traz para nós dois caminhos que eu chamo de comparação ascendente e comparação descendente. Qual a diferença dessas dores? Bom, é muito simples. Quando a gente encara uma dor, ou quando você tem seu paciente, seu cliente diante de uma dor ascendente, ele vai expor para você as dores, ou quando a gente se compara, lógico, com pessoas que consideramos melhores. A fala do seu paciente, ela vai ser sempre considerada com pessoas melhores. Isso eu chamo de comparação ascendente. Então, essa comparação é sempre com pessoas melhores. É quando a gente se compara o tempo todo com pessoas melhores. O Neymar joga bola melhor do que eu. Fulano é melhor do que eu. Ele faz coisas melhores do que eu. Ele dirige melhor do que eu. Ele corre melhor do que eu. Ele fala melhor do que eu. Tem uma comunicação melhor do que eu. Então, quando você faz isso sempre na consideração de que pessoas são melhores do que você, ou do que o seu paciente está dizendo para você, ele está falando sobre uma comparação ascendente. Agora, quando é descendente, essa comparação é com pessoas piores. Então, eu sou melhor e o outro é pior. Então, a fala é sempre se colocando, sempre se comparando com pessoas que consideramos piores. Então, elas sempre são piores. Elas não dirigem melhor, elas se comunicam piores, elas são ruins, profissionais ruins. Porque hoje a gente tem tudo de ruim, né? A gente tem médico ruim, a gente tem pastor ruim, a gente tem padre ruim, a gente tem mecânico ruim, a gente tem um monte de gente ruim, a gente tem profissionais ruins. Então, essas comparações, quando o seu paciente está diante de você, elas precisam aí começar a serem identificadas como uma comparação ascendente e uma comparação descendente. Nesse ponto, é importante a gente ter essa comparação, porque você vai saber se
essa dor que você está enfrentando ou seu paciente está enfrentando, ela pode ser exatamente para um caminho de perda, falta, necessidade, depreciação ou depressão, ou é pro narcisismo, comparação, porque eu não gosto, eu sou o melhor, eu quero ser cada vez melhor. Então essa bifurcação é muito importante na hora que você começa a ouvir. Lembrando que o núcleo necessário para que isso tudo seja identificado é a escuta. Eu já falei isso aqui em outros conteúdos e isso é muito importante. Não é você, profissional, que treina cada vez mais o que você fala ou o seu vocabulário. É a sua escuta. Então, identificar se essa dor, essa comparação, né, é ascendente ou descendente é um ponto muito importante. Por quê, gente? Isso vai trazer consequências. Consequências existentes na fala do seu paciente ou principalmente aquelas que são subliminar, né? Aquelas que elas vão trazendo durante a fala e você precisa identificar principalmente por conta das consequências. Que consequências são essas, Eli? São as consequências da comparação que dependem de que tipo de pessoa é você. Que tipo de pessoa você está atendendo, que tipo de pessoa está na sua frente ou que tipo de pessoa você é. Então, no primeiro caso, nós podemos usar a comparação ascendente para aliviar o nosso desempenho. Quando você identificou a primeira, né, que é a comparação ascendente, esse alívio precisa acontecer como um desempenho. Então você começa a ter caminho principalmente na autoavaliação. Será que você consegue se autoavaliar? Será que o seu paciente consegue se autoavaliar? E essa alternância que vai fazer com que esse comportamento seja alterado vai alcançar cada vez mais o objetivo e principalmente o autoaperfeiçoamento. Então, nesse caso, você já percebeu que a gente pegou um caminho, certo? Que é o caminho da ascendência, e esse caminho da ascendência tá te levando principalmente para o autoaperfeiçoamento. Coisa que no outro caso da descendência, isso não vai acontecer. Porque o que vai acontecer do outro lado é sempre a depreciação. Eu fico sempre depreciando o outro. O outro é negativo, o outro é ruim, o outro é pior do que eu, o outro faz pior do que eu, o outro não faz igual a mim, não faz perfeito igual a mim. Essa fala, o tempo todo, ela acontece quando você treina a sua escuta. Então, você identificou essa bifurcação, você precisa pegar um caminho ou o outro. E se isso ficar confuso para você, ou principalmente para o seu paciente, fale para ele. Por que é que você fica se depreciando o tempo todo? Por que você é o pior o tempo todo? Ou ao contrário, faça a pergunta ao contrário. Por que o outro é pior o tempo inteiro? Por que isso te incomoda? Por que o outro não faz perfeito igual você? Por que ele te incomoda? Por que o jeito dele fazer te incomoda? Então, essas perguntas, gente, elas trazem clareza principalmente na consequência. E são consequências que diariamente a gente enfrenta nos nossos atendimentos. E essa bifurcação de consequência vai dar num resultado ou no outro.
fazendo com que os traços de caráter sejam mais evidenciados. Porque você já identificou o seu paciente, o seu cliente, você já sabe como você funciona. Você tem nas mãos os seus traços de caráter e sabe muito bem o seu melhor funcionamento. Então, essas consequências, elas vão fazer com que diretamente o segundo caso, que é o da descendente, né? A comparação descendente, ela se torne uma comparação geralmente motivada pelo desejo de autoaprimoramento. Olha a diferença. No primeiro caso, ela vai ter o autoaperfeiçoamento. E no segundo caso, a gente vai ter o autoaprimoramento. Percebe que um é o caminho do perfeccionismo o tempo todo. E o outro é o caminho de aprimorar o tempo todo. São caminhos diferentes. Por quê? O perfeccionista, ele quer aprimorar o tempo inteiro. Mas o que se deprecia, ele não quer essa melhora. Ele não quer essa busca da perfeição. Porque para ele tá bom. Ele quer o caminho diferente, que é o caminho do autoaprimoramento. Isso vai fazer com que nós, profissionais, ou você, profissional do desenvolvimento humano, psicólogo, terapeuta, seja cada vez melhor no seu diagnóstico, principalmente quando você identifica isso por um lado e pelo outro, dizendo, olha, será um caminho mais assertivo se você fizer por aqui. Então, até mesmo para você que é profissional, você tem essa assertividade de eu já identifiquei, eu já sei que ele se deprecia ou não, eu já sei que ele é do ascendente ou não, então eu vou tomar esse caminho. Então, essa devolutiva, ela vai se tornando cada vez mais fácil, trazendo exatamente consequência e diferença. Um outro ponto que é muito importante, que a gente sempre está observando isso, é que no geral, as pessoas que se comparam com as outras, elas têm um forte efeito sobre a autoimagem. A autoimagem para elas são sempre negativamente a apontar a autoestima, a motivação, a realização, principalmente quando você fala de autoestima. Quando eu faço as avaliações no final, às vezes, dos atendimentos, eu pergunto, como é que está a sua autoestima? Que nota você daria hoje para a sua autoestima? Você percebe que essa bifurcação, elas dão um resultado diferente, porque uma pessoa ou indivíduo, ela tem essa qualificação inferior com a da outra e faz com que alguém endosse isso. Eu preciso que alguém realmente me entenda e me enxergue desse jeito. Isso é claro que esse julgamento, né, por causa dessa capacidade, vai fazer que você traga para ela clareza do funcionamento dela. Então não é muitas vezes o que ela está te dizendo, é mais do funcionamento e principalmente a depreciação ou a comparação ascendente ou descendente. Porque, gente, no mundo conectado de hoje, nós somos constantemente expostos à vista das outras pessoas, principalmente para ter sucesso, realização. A gente fica comparando números que muitas das vezes nós temos números infinitos de coisas para nos comparar maiores, às vezes sempre maiores, porque a gente quer
os benefícios, né, do que aquilo está trazendo, porque a gente só foca o tempo todo nos benefícios, mas o problema aqui é que muitas vezes a gente esquece que as redes sociais, elas são apenas o que tem de melhor nos destaques da vida das outras pessoas. As outras pessoas, elas estão o tempo inteiro comparando, porque elas só olham geralmente o que estão em destaque, porque são expostas somente o glamour. Não é aquela famosa frase, quem vê o glamour não vê o corre. Porque às vezes o corre não é exposto, a tristeza não é exposta, só é exposto o corpo perfeito, a casa perfeita, a grama mais perfeita de todas. Então a gente precisa identificar isso cada dia mais nos atendimentos, porque as pessoas acreditam mesmo que quando elas chegam na terapia, quando elas chegam diante de você, o que elas falarem é o que vai causar um grande efeito no seu diagnóstico. E não necessariamente é isso. O que precisa causar um grande efeito na vida das pessoas é elas enxergarem como elas funcionam. E quando elas observam isso, todas as comparações, sejam elas ascendentes, sejam elas descendentes, elas começam a entender que elas têm um jeito de funcionar e que elas precisam de hábitos melhores, elas precisam de hábitos alimentares melhores, elas precisam de hábitos de sonos melhores, elas precisam de pessoas e companhias melhores, elas precisam de comportamentos cada vez melhores para que o seu estado emocional seja cada vez mais saudável, para um adulto saudável que não fique o tempo todo se comparando ou traga essa comparação de algo tão depreciativo, tão ruim, tão negativo. É de bom tom a gente entender que as questões emocionais, elas sempre estão de mão dadas com os racionais também. Porque às vezes a pessoa, numa terapia, ou com o psicólogo, com o profissional, ela já descobriu que ela é mais emocional do que racional. E aí ela fica pensando, isso é muito ruim, eu sou uma pessoa ruim. Ou ao contrário, a pessoa é mais racional do que emocional e ela acredita que isso também é ruim. Gente, as questões emocionais, elas sempre vão ser maiores do que as racionais. Sempre. Por mais racional que a pessoa seja. Eu sou 99% racional. Não interessa se 1% você funciona emocionalmente, esse 1%, na hora que você estiver na sua dor, não tem racional que sobreponha a sua dor, porque você quer se livrar dessa dor. E essa dor, quando ela não sai, existem fugas o tempo todo, existem vícios o tempo todo, existem fobias o tempo todo, que vai começar a buscar cada vez mais caminhos, seja do comportamento de comparação ascendente, como eu disse para vocês, ou descendente. Então, seja um ou seja o outro, seja a comparação ascendente ou seja a comparação descendente, o foco é você que é profissional do desenvolvimento humano, você que é psicólogo, você que é terapeuta, você que está na escuta, dar um bom direcionamento a partir do funcionamento desse indivíduo, dessa pessoa que está sofrendo com essa dor. Claro que você vai fazer isso já numa boa identificação, sabendo se ela está se depreciando para o caminho da depressão ou se ela está se enaltecendo para o caminho do narcisismo, ok?
Então você tem as forças das ferramentas diante de você já na fala. E isso, gente, precisa ter questionamento. Não adianta, eu nunca vi terapia sem confronto. Não existe. Nós somos seres gregários, nós não somos uma ciência exata. Nós passamos por animais sociais que estão o tempo todo em mutação. Somos seres mutantes. Precisamos aceitar isso justamente para a nossa evolução. Ou a gente vai continuar sendo cada vez mais animais primários. E quando a gente se compara, a gente precisa questionar. Então, o ponto do mecanismo da comparação está realmente fazendo bem para esse indivíduo. Primeiro, é você identificar e tornar cada vez mais sensível a esse efeito negativo da comparação. Porque a comparação, ela tem um grau de saudável e que vai ser saudável. E isso você precisa lembrar, que a comparação social nem sempre é algo ruim. Grife isso, gente. A comparação social nem sempre é algo ruim. Ela às vezes te impulsiona, ela tem aquela dosagem em cima da ambição que todos nós precisamos para que também tenha o efeito de benefícios quando usado da maneira útil. Ok? Maneira útil. Não é a maneira exemplar ou necessária, é a maneira útil. Por exemplo, se inspirando em outras pessoas ou obtendo orientação de profissionais. Ok? Então, quando você tem esses exemplos de pessoas que precisam ser seguidas, é por isso que a humanidade, ela sempre está canonizando alguém, ela sempre tem algum exemplo na humanidade de ser gente. Eu costumo dizer que a gente precisa cada vez mais aprender a ser gente. E como é que a gente aprende a ser gente? Sendo gente como gente deve ser. Senão a gente nunca vai conseguir a excelência de gente. E a gente só tem essa excelência em algumas pessoas. Ponto. Não tem universidade nesse planeta que vai dizer que isso é ruim. Pessoas são melhores. E essa dosagem, ela precisa ser útil. É isso que eu estou dizendo. Então, ser apenas pessoas melhores, elas precisam passar pela dificuldade e saber julgar cada vez mais as pessoas obtendo orientações profissionais. Dito isso, gente, vai ficar muito mais claro que as comparações também são e podem ser percebidas nas posições na vida das pessoas que gostaríamos de estar e que futuramente eu quero ser essa pessoa, futuramente eu quero ser um professor, futuramente eu quero ser um profissional, futuramente eu quero ajudar melhor, futuramente eu quero escrever o meu livro, eu quero ser um escritor, futuramente. Então isso impulsiona a gente para uma comparação útil. E na psicanálise essa comparação útil faz com que as ferramentas estejam cada vez mais no progresso. É um progresso de como motivar e como ser avaliado para o nosso autoaperfeiçoamento e autoaprimoramento. Beleza? Eu sei que o assunto ficou um pouquinho complexo, mas
deu para esclarecer bastante, dividindo assim em tópicos. Se você gostou desse vídeo, quiser aprender mais um pouquinho sobre clinicar, sobre esse treinamento de escuta, volta esse vídeo, mas principalmente não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, porque isso vai nos ajudar cada vez mais aqui. E você que é profissional do desenvolvimento humano, compartilhe o máximo de pessoas com os nossos amigos de classe. E esse foi o assunto de hoje nas comparações muito bem explanadas. Nos vemos nos próximos conteúdos. Foi um prazer estar aqui. Tchau!